Nós iremos para a nossa próxima. Responsabilidade civil e desdobramentos na fotografia. Cômodo, por favor. Boa tarde, pessoal. Vamos lá a mais uma aula e vamos entrar agora num território, eu não digo perigoso, mas um território que exige bastante a nossa atenção, que é o da responsabilidade civil. Primeira coisa, o que vem a ser a responsabilidade civil? É a obrigação de reparar danos que você cause a outras pessoas no exercício da sua profissão. Então, entrando no meio da fotografia, tá? Aonde que nós vamos encontrar as normas que regulamentam isso? Basicamente, são dois artigos do Código Civil. O primeiro, artigo 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E combinado com o 932, que são responsáveis pela reparação civil. O empregador, por seus empregados, serviçais ou prepostos no exercício do trabalho que a eles competir. Muito bem. A regra, então, é assim. Você causou algum dano ao teu cliente ou a pessoas em geral, você vai ser obrigado a reparar esse dano, tá? Esse dano pode aparecer das formas mais variadas possíveis e na área de contratos nós vamos tentar entender quais são as ferramentas contratuais que nos ajudam a minimizar esses danos. Vamos imaginar algumas situações de dano e aonde o fotógrafo responde. Num casamento, isso é fácil de imaginar. Você é fotógrafo, você foi para um casamento e você levou um frila. Se vocês pararem para pensar na quantidade incrível de problemas que pode acontecer nesta relação, vocês param de ser fotógrafos. É verdade. Pensa uma coisa, o mais básico, o fotógrafo simplesmente perde o material. Isso é o pior pesadelo, ok? Corrompeu um cartão de memória dele, ele perdeu acesso a todas as fotos. É um ato ilícito, ok? Causou um dano à noiva, ela vai ficar sem as lembranças disso, ele responde por isso. Outro exemplo, ainda no casamento, o teu assistente, por qualquer razão, ele causa dano a um convidado. Ele pisa no vestido de uma madrinha e rasga o vestido da madrinha. Ou ele se mete numa confusão e arruma uma briga com o padrinho bêbado que estava lá. Isso vai causar um constrangimento, pode causar até danos patrimoniais de coisas quebradas. Quem vai responder por isso é você. Porque naquele contexto, ele é seu empregado, ele é seu preposto. E quem vai responder perante o buffet ou perante a noiva é você. As condições em que danos podem acontecer são as mais variáveis. E é muito importante você ter essa percepção. Até porque, no material de apoio também eu vou falar com um pouco mais de extensão sobre isso e até dar algumas dicas. Existem seguradoras que oferecem um produto chamado risco profissional. Basicamente, é uma apólice de seguros, como existe a apólice para acidente de carros, a apólice para cobrir a responsabilidade civil. Então, você é fotógrafo, saiu da igreja, foi assaltado, levaram todo o teu equipamento, inclusive as fotos do casamento. Ótimo. Você tem um seguro de equipamentos que vai te ressarcir pelo roubo dos equipamentos. E você tem a possibilidade de um seguro de responsabilidade civil que, na hora em que a noiva te processar exigindo uma reparação de danos, este seguro entra no processo e vai diminuir o tamanho do teu problema, ok? Isso é absolutamente importante vocês terem em mente. Quando a gente fala de responsabilidade civil, então, você precisa entender que o fotógrafo, ele é um prestador de serviço, tá? Ele pode ou não estar relacionado à aplicação do Código do Consumidor. E aí, vamos adiantar também o que a gente vai falar em contratos. Será que
todo cliente de fotógrafo é consumidor ou não? Para você entender isso, tem que ter em mente o seguinte: o que é consumidor? É a pessoa que compra um serviço ou um produto como destinatário final. Então, se, por exemplo, os noivos, claramente é uma relação de consumo, certo? Por quê? Você está fornecendo imagens para um casal e eles são o destinatário final. Aplica-se o Código do Consumidor e ponto final. Com empresas, pode ser que não seja assim. Há empresas em que um banco de imagens, por exemplo, ele não é o destinatário final das fotografias que ele compra de você. O destinatário final é o consumidor de fotografia. A tua relação com o banco de imagens não é uma relação de consumo. É o que a gente chama de uma relação civil. Ela é regida pelo Código Civil. Acreditem, sair do âmbito do Código do Consumidor é um alívio danado. Porque o Código do Consumidor, nós vamos ver isso depois, e no material de apoio vai ter um capítulo enorme sobre as relações de consumo, porque elas são bem problemáticas. O Código do Consumidor, ele normalmente vai prejudicar o fornecedor e vai favorecer bastante o consumidor. Então, uma relação de consumo, por exemplo, com eventos sociais, casamentos, aniversários ou até eventos corporativos, normalmente ela é muito mais delicada do que uma relação civil como uma empresa de banco de imagens ou como uma editora de livros, tá? Legal, então isso aí, a gente acabou aqui, terminamos aqui a nossa aula.